Boa noite, pessoas mágicas da internet. Sejam muito bem-vindas a esta live. Gente, normalmente... Peraí que deu uma loucurinha aqui. Pronto, voltou. Gente, normalmente eu faço as lives aqui pra vocês. Mariana, sua maravilhosa! Você chegou. Um beijo pra você, Mariana. Espero que você goste aí dessa live. E é o seguinte, geralmente eu faço as aulas aqui pra vocês ensinando dicas práticas sobre bruxaria, não é mesmo? Isso aí é a minha proposta aqui nesse mundo, basicamente, né, de ensinar bruxaria para as pessoas. E hoje eu vim trazer uma história para vocês, então um pouco diferente. E adivinha a história da minha vida? Sim. Vou falar para vocês um pouco sobre como eu me tornei bruxa. E por que isso, gente? Eu não sou muito de ficar, sabe, falando da minha vida, isso aqui, porque na real eu não acho que seja uma vida muito interessante, assim, sou uma pessoa normal, né, como qualquer outra. Mas muitas meninas me mandam mensagens, né, muitas leitoras, assim, do meu blog, por exemplo, né, fadamoderna.com, às vezes alguma pessoa aqui do Instagram, me manda mensagem falando sobre as dificuldades, né, de estar nesse caminho da bruxaria. E aí elas falam, enfim, várias coisas pelas quais eu passei. Então, por exemplo, confusão, quando você tá começando, né, por onde começar, o que fazer, é tanta coisa. As grosserias, né, das outras pessoas, quando você ainda tá tentando aprender, né, e as pessoas só conseguem falar caquinhas pra você. Então também tem isso. Dificuldades com a família, né? Enfim, as meninas me relatam várias aí dificuldades. Então eu pensei, putz, acho que eu vou, né, gravar uma live aí falando sobre a minha história, para as pessoas poderem ver que tudo isso é normal, né? Isso aí não torna você uma bruxa melhor ou pior, ou sei lá, você não é, você não tá errada, né? Se você passa por essas questões, na verdade, essa é a regra, né? Todo mundo, eu acho, né, gente? Todo mundo que começa na bruxaria começa um pouco assim. Então, vou começar a história. E já aviso pra vocês que pode ser que eu chore, na verdade, com certeza que eu vou chorar nessa live. Porque pra mim é muito emocionante, assim, né? Falar, enfim, toda a minha história, relembrar tudo isso. E principalmente as pessoas, né, que fizeram parte dessa história. Já vou começar. Muita calma. Principalmente as pessoas uh, que eu tive muita sorte, né, de ter na minha vida. Então, é isso aí. Vamos lá. Tudo começou quando eu era criança, é claro, né? Acho que muitas pessoas que se interessam pela bruxaria, quando começam a olhar para trás, né, percebem que quando você é criança, você já fazia algumas coisas meio diferenciadas, né? Já tinha alguns gostos que não eram muito padrãozinho e tudo mais. E eu, obviamente, também era assim, né? E quando eu era criança, eu já gostava muito de ler livros, enfim, de fantasia, de ficção, né? Uh, Tanto que, enfim, eu ia na livraria com minha mãe, com meu pai, trouxe inclusive várias coisas, viu, gente, pra mostrar pra vocês aqui hoje, que eu guardei desde que eu comecei na bruxaria, gente, quando eu tinha, tipo, 9 anos, sabe? Que loucura! Ai, que bom que eu já trouxe um papelzinho aqui pra enxugar lágrima, né? Se for necessário, eu já posso suar meu nariz também, porque, vocês sabem, né? Tem muita alergia. Bom, então tudo começou quando eu era criança e eu gostava muito de histórias de ficção e tal. E na verdade, eu acho que eu devo muito isso à minha avó, porque ela. Difícil, gente. Mas assim, ela gostava muito de ler. Então ela sempre me incentivou a ler e tal. E aí eu já gostava, então, de leitura, ganhava vários livros da minha avó, da minha mãe, enfim. E aí eu já tava nessa vibe, né? De ler livros de fantasia medieval, de bruxa, sei lá o quê. E aí quando eu tinha por volta de uns 9 anos, tá, gente? Eu não lembro com clareza, porque faz tempo. Mas foi lançado um livro que eu acho que vocês vão conhecer. E foi basicamente assim, né? Estava um dia lá com a minha mãe na livraria, coisa que eu sempre fazia, né? Ia lá na livraria com ela, porque eu sempre queria mais livros. E naquela época, olha só, eu realmente lia todos os livros que eu comprava. Hoje não posso dizer o mesmo, né? Mas naquela época era tipo, mãe, não tenho mais livros,
levava lá na livraria. E aí uma dessas vezes ela me levou, acho que foi na Saraiva, Siciliano, sei lá, alguma dessas livrarias assim que existia naquela época. E aí eu tava olhando lá, procurando algum livro pra ler. E minha mãe me chamou, tipo, olha isso aqui. Eu acho que você vai gostar. E ela tinha encontrado um stand, não sei se vocês sabem, aqueles lugares que fica organizados livros, assim, tipo quando é uma coisa especial, um lançamento, alguma coisa assim, sabe? E aí o stand, olha só, era um caldeirão gigante, cheio de livros dentro e tal. Ela falou, eu li a sinopse e tal, acho que você vai gostar. Aí eu li também e falei, pô, acho que eu vou gostar, vamos comprar. Que livro que era, gente? Que livro que era? Eu estou com ele aqui pra vocês verem. Ah, sim, era Harry Potter. Não tinha como não ser, né, gente? Livro de uma grande bruxona tem que ler Harry Potter. Não tem jeito. E tem que desejar a carta de Hogwarts. Inclusive, eu desejo até hoje. Mas então, lá naquele caldeirão e tal, tinha esse livro que ninguém conhecia na época, né? Ninguém sabia o que ia ser. Ele, é sobre um menino bruxo, pá, uma escola de bruxaria interessante. Vou ler isso aqui. E aí a gente comprou. Então, assim, isso foi mais ou menos quando eu tinha uns 9 anos. Eu tava na terceira série, eu lembro. Eu lendo esse livro lá na escola. Nerd é assim, né, gente? Leva livro pra ler no intervalo, enfim. Sempre fui nerd, não tem jeito, né? Aí eu lembro, eu lendo esse livro lá na escola, na minha sala da terceira série, tipo, nossa, Harry Potter, não sei o quê. E aí foi muito doido, porque depois, né, eu descobri que, enfim, era uma saga e virou o que vocês sabem, né? Mas enfim, eu fui daquelas pessoas que cresceu com Harry Potter, sou muito feliz e grata por isso. Bom, ok, então, naquela época, quando eu tinha uns 9 anos, eu já gostava de coisas de bruxa e magia, né? Eu perguntei até pra minha mãe, eu falei, mãe, quando que eu comecei a gostar de bruxa? Ela, você sempre gostou de magia! Eu tipo, então assim, segundo minha mãe, sempre gostei de magia. E aí, então com 9 anos, ela me deu o livro do Harry Potter. E aí eu comecei a ler mais coisas de bruxaria, né? Confesso pra vocês que eu não lembro muito bem o que aconteceu depois, assim, claro, né? Comprei o livro 2, Harry Potter, tudo mais. Inclusive minha avó, né, que sempre me incentivou na leitura, foi quem me deu os próximos livros e tudo mais. Todo ano ela saiu Harry Potter, né? E ela me dava Harry Potter. Enfim, continuei lendo. E aí depois outra coisa que aconteceu mais ou menos na mesma época foi uma revista que tinha na banca. Não sei, tá? Se vocês tiveram a infância nos anos 90 ou não. Mas o fato é que naquela época, nos longínquos anos 90, a gente costumava ir na banca de jornal, sim. E eu amava muito ir na banca de jornal. Tipo, cara, me divertia demais. Eu gosto até hoje. Aqui, atualmente, eu acho que as revistas ficaram com preço um pouco abusivo. Então eu não vou mais, porque não compro, mas ainda gosto muito. E aí, perto da minha escola, então, isso já tava na quinta série. Na quinta série tinha uma banca de jornal e aí lá eu encontrei uma revista muito incrível que eu também não sei se vocês conhecem, mas é a revista Witch, que é basicamente uma capricho para grandes bruxonas daquela época. Então, tipo assim, olá, Dari, seja muito bem-vinda a essa live. Ah, Mayara, gente, estou aqui contando minha história na bruxaria, espero que vocês gostem. E agora eu vou mostrar aqui, ó, a revista Witch, que era a minha revista, se tá dando pra ver, gente? Minha revista favorita, quando eu era ali pré-adolescente, adolescente, né? Que era sobre a história de 5 amigas que eram, acho que não eram bruxas, mas enfim, elas foram convocadas pra proteger o centro do universo, do mal, vocês sabem, aquelas coisas, né? Daí elas, enfim, se transformavam e tal, e era muito interessante a história delas. Mas o que era mais interessante de tudo era a revista, de fato, porque ela tinha bruxaria! Como assim uma revista pra crianças que tem bruxaria? E sim, naquela época, gente, tudo era bruxaria, tá? Então, existia aqui a revista Witch. E eu até peguei essa, que é a número 2. Eu nem sei se tem anos. Será que tem? 2002. Apenas 18 anos atrás, é isso, gente, não sou muito boa de contas, mas assim, por volta de 18 anos atrás, né, eu estava lendo aqui a revista Witch. E essa revista, gente, ela é genial, porque eu sinto assim que ela me deu uma base de bruxaria que eu nem sabia, né, mas que é muito correta. Então, por exemplo, aqui, nessa revista, número 2, ela ensinava talismãs, tá vendo? Tá aqui, ó. Aprenda a fazer talismãs. E aí você pensa, nossa, vai ensinar um monte de talismã para as grandes bruxonas. Mas olha
sagaz do que a revista fala sobre talismãs. Deixa eu abrir aqui e contar pra vocês verem, tipo, da onde veio, entendeu? Essa minha crença da bruxaria que eu sempre falo pra vocês, né? Que magia não é milagre. Magia é 50% nosso esforço e 50% ajuda do universo. Então, vamos lá. Como estava escrito aqui? Aqui. Ai, gente, essa revista era muito top, hein? Uma pena quando acabou. Então, ela falava aqui. Olha só, a sua parte. Nossa, então não foi a Mariana que inventou isso? Não, isso já estava em revistas desde 2002, minha filha. E ela falava assim, ó. Amuletos foram criados pra gente lembrar daquilo que pediu e dar sempre uma reforçadinha com o pensamento. O amuleto, apesar de tudo que você ouviu por aí, não é mágico. Assim, não adianta pedir pra passar de ano sem estudar, porque esse pedido não vai funcionar. Não tem jeito, a gente tem que sempre ir atrás do que quer. O amuleto serve como um lembrete. Cada vez que você se esquece do seu objetivo, ele tá ali por perto pra lembrar. Boa sorte. Nossa, já levava tava na cara desde a infância, gente. Enfim, olha, eu tinha 12 anos em 2002. Bom, então tinha a revista Witch, e eu amava essa revista da banca, aprendi várias coisas assim de bruxaria. Vocês viram, né? Uma bruxaria bem suave com ela. E aí, teve o dia fatídico em que eu descobri que bruxaria era bagulho sério, era uma coisa de verdade. Gente, eu não consegui descobrir que ano que foi isso, tá? Porque aqui no livrinho que eu vou mostrar pra vocês, não tem data. Não sei se naquela época eu não se colocava a data das coisas, enfim. Mas eu imagino que foi por volta de 2002 também, alguma coisa assim. Um dia, a minha mãe, como vocês já estão percebendo, né? Minha mãe é uma grande apoiadora de todas as minhas loucuras. Então, Mariana gosta de livro de bruxa? Vamos na livraria e olha só, um livro de bruxa. E aí ela me deu o livro de bruxa. Revista Witch. Gente, óbvio, eu era criança, né? Minha mãe que me dava tudo. E um dia ela chegou da banca, não é aquele lugar incrível que todo mundo amava nos anos 90. Ela chegou na banca e falou, eu achei isso aqui pra você. Achei que você vai gostar. Olha só o que era. Uma revistinha Wicca, gente! Quem conhece essa revistinha, sério, manda um emoji aí. Porque essa revista foi o começo da bruxaria de muita gente nos anos 2000. E, enfim, ela me deu essa revista, né? No caso, é a número 4. Depois ela comprou pra mim também as de antes e as de depois. Enfim, minha mãe, minha grande apoiadora. E aí, nessa revista, livro, sei lá, pra mim era um livro, né? Mas depois eu vim a descobrir que, na verdade, era uma revista. Nessa revista, cara, eu descobri que era tudo verdade, que existia bruxaria. Eu falei, que é isso? Como assim? Que existiam pessoas que eram bruxas de verdade, faziam suas bruxarias. Tipo, eu não tinha que esperar minha carta de Hogwarts. Eu podia ser uma grande bruxona agora. Então foi muito, muito legal. E aí, obviamente, eu fiquei viciada, né, gente? Sou super, super, super grata a essas revistinhas aqui, porque, sinceramente, eu acho que naquela época nem devia existir livro de bruxaria na livraria. Ou se existia, eu nem sabia como encontrar. Mas na banca, eu sabia como encontrar tudo. E aí, enfim, comprei, estudei muito dessas revistinhas aqui, muito mesmo. E esse foi o meu começo na bruxaria. Vocês sabem que hoje, né, eu não sigo a vertente Wicca da bruxaria. Mas, enfim, como eu falo pra vocês, não importa muito de onde você começa. Importa que você tenha uma base sólida de conhecimento. E essas revistinhas, elas me deram uma base sólida. Gente, eu acho que eu tenho mais de 30 volumes delas, sério. Me ajudou demais. Ok. E aí, com isso, comecei os meus estudos mágicos. Nossa, olha eu, a bruxona de 12 anos. Baby Witch, né? Mas enfim. E aí, nos meus estudos mágicos, eu vi, né, que existia esse negócio de grimório e tal. E tinha uma série que eu assistia com a minha mãe que se chamava Charmed. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Acho que em português chama Encantadas. E era uma série muito maneira, tá? Se vocês quiserem assistir hoje, inclusive, recomendo demais. É uma série sobre 3 irmãs bruxas. E aí elas moram com a tia, acho que a tia delas, alguma coisa assim, acho que a mãe delas morreu, fugiu, alguma coisa. Enfim, elas moram com a tia delas e daí, acho que quando a mãe delas morre, elas descobrem que tem poder e tal e começam a se tornar grandes bruxonas. E nessa história, na casa dessas irmãs tinha o Grimório, né? Na verdade, chamava o livro das sombras delas.
que era aqueles livros típicos, né, que a gente imagina de bruxa. Então era um livro enorme, assim, com as páginas super antigas, escrito tudo antigo, assim, com ilustrações à mão, tudo muito incrível. E na capa do livro tinha um símbolo que eu vim a descobrir que se chama Triskel, que é um símbolo celta. Olha só, né? Eu já curti o rola celta desde aquela época, mas nem sabia, enfim, o que era. E aí tinha aquele livro e tal, e eu falei pra minha mãe, tipo, mãe, eu preciso de um livro de grande bruxona. E minha mãe, né, como vai embarque todas as minhas loucuras, ela pegou um caderno normal e encapou pra mim, pra ser o meu livro de grande bruxona, meu primeiro grimório. E e aí eu comecei então, né, a fazer as minhas anotações. E o livro, no caso, eu tenho até hoje também. Gente, eu sou muito acumuladora. Que é esse caderno aqui, ó. E esse é o Triskel, né, o símbolo que tinha lá no livro das irmãs Charmed, do Charmed, né, que eram as irmãs Halliwell. E, enfim, aí minha mãe fez todo bonito, sabe, com fita de cetim e tal. E aí eu com uma página e tudo mais. E aí eu escrevi aqui minhas anotações e eu quero mostrar pra vocês um pouco do começo das minhas anotações, né? Muito engraçado. Eu basicamente copiava as coisas que vinham nas revistinhas Wicca e depois que eu achava na internet. Então, olha só. Aqui, o livro das sombras. Aí colava umas imagenzinhas recortadas, né, gente? Que naquela época era, era assim que a gente fazia. Aí o que é o Wicca, copiei tudo aqui. Aí colocava uns recortes, assim, superstição, sei lá o que. Enfim, fui fazendo aqui. E quando eu fui olhar de novo o Grimório, né, pra mostrar pra vocês, eu lembrei de uma coisa. Gente, sério, os anos 2000 eram muito bruxísticos, assim, não tem como uma pessoa ter vivido nos anos 2000 e não ser bruxa, porque era praticamente uma escola de bruxaria. E eu lembrei de uma outra revistinha aqui, que eu até colei as páginas aqui também, que era de uma novela, gente. Quem lembra dessa novela? Uma novela em que a Sandy era a personagem principal e ela se chamava Cristal. E assim, nos dias de hoje, né, o lugar em que se passava a novela seria uma ecovila, né? Mas na época acho que era tipo, um lugar de riponga, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí tinha ela, Cristal e tal. Eu não lembro direito o que tinha na história, mas tinha magia, umas coisas talvez meio espírita, não sei, só sei que saiu, tipo, essas revistinhas também, assim, baseadas na novela, né, de coisa de bruxa, e aí eu também peguei, colei no meu grimório, então assim, gente, basicamente, tudo que aparecia de conhecimento, eu colocava aqui, ia colando, tava anotando, orações, olha só, já tinha até anotado o dia de Bridget, que loucura, né, hoje em dia minha deusa de devoção. Bom, ok. Então eu fui anotando. Só que aí aconteceu uma questão que eu nem sei se é tanto assim um problema, né? Porque eu vejo que faz parte. Eu tô olhando aqui, gente, se falta eu falar alguma coisa pra vocês. Sim, faltou, gente, da revista Witch, eu esqueci! A revista Witch, ela vinha com uns brindes muito tops de bruxona. E era brinde de coisas esotéricas e tal, e foram meus primeiros itens mágicos. Espera, eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Assim, ó. Por exemplo, aqui o Oráculo Witch, que era esse baúzinho aqui. Não sei como, gente, que essas coisas sobreviveram até hoje, sério. E daí tinha, tipo, uns papeizinhos, uns mini pergaminhos e tal, que você tirava a mensagem do oráculo, né? Acho que não dá pra ver, mas basicamente tá escrito: é hora de se recolher e ficar na sua. Enfim, bem adolescente, né? Que é o que eu era. Enfim. E outra coisa, também tinha, gente, olha isso. O Tarot Witch. O quê? Sim! Muito maneiro. E vou mostrar aqui as cartinhas. Quase que derrubei tudo. Vou mostrar aqui as cartinhas pra vocês também. E assim, óbvio, né? Não era igual o tarô. Era tipo umas cartas diferentes. Tipo, meditação. Nossa, não dá pra ver nada, né? Enfim, sabedoria. Tinha umas coisas assim dos signos. Era bem forte coisa de signo, assim, nessa revista. E aí, ok. Então foram meus primeiros instrumentos mágicos e tal. E eu fui começando nas minhas bruxarias, não é mesmo? Com muito incentivo. Então, assim,
Hoje em dia, eu sei que não existe mais essas coisas, né? Não existe mais revista Witch, revista Wicca e tudo mais. E as pessoas têm que pesquisar muito na internet, que às vezes fica um conhecimento mais fragmentado. Mas naquela época era o que eu tinha. Ah, outra coisa, gente, que eu separei aqui, ó. Não sei quem leu a revista Witch vai lembrar que elas tinham esse símbolo aqui, ó, que era o coração de Kandrakar, que seria tipo lá o universo que elas tinham que proteger, né? E olha que loucura, olha que loucura. Esse ano eu vim a descobrir que o coração de Kandrakar é muito parecido com uma pedra de cura tradicional da Escócia. Vocês acreditam nisso? Gente, o mundo é muito louco e dá muitas voltas insanas, sério. Porque como que é, né, essa pedra da Escócia? É um cristal de quartzo transparente e aí que ficaria aqui então, no lugar desse azulzinho. E teria em volta essas coisinhas de metal, que era de prata, né? Segundo a tradição. Eu pensei, gente, eu meio que tenho uma pedra de cura dessas. É o coração de Kandrakar! What? Então, assim, eu uso meus rolezinhos até hoje da minha infância bruxa, quando eu era uma baby witch. Deixa eu ver aqui o que eu anotei no meu roteirinho pra falar pra vocês. No livro das sombras. Ok. Então eu comecei a estudar bruxaria e tal. Fui fazendo minhas anotações, né? Lendo minhas revistinhas. E além disso, lá na escola em que eu estudava, tinha umas meninas que também se interessavam por bruxaria. Bom, quem não se interessava por bruxaria nos anos 2000, né, gente? A gente era basicamente bombardeado, assim, por informações de bruxaria. Enfim, tinha umas meninas que gostavam de bruxaria. E eu comecei o meu primeiro coven com elas. Como assim? Não sei se vocês sabem, né? Mas hoje em dia eu fundei um coven online, né? Que é o coven online Fada Moderna. Pra poder, enfim, ser um lugar em que as bruxas, né, brasileiras, as bruxas da internet em português, podem se reunir e tal. Mas naquela época, quando eu tinha uns 12, no máximo 13 anos, porque enquanto eu ainda morava lá naquele bairro, depois eu me mudei, enfim, eu tinha esse coven com essas duas meninas que se chamavam Bia e Fernanda. E, gente, olha que loucura. A mãe da Bia era uma grande bruxona. Ela era, tipo, bruxa, sei lá, 30 anos, sabe? Óbvio, ela era adulta, assim, mas, tipo, ela era uma daquelas adultas que começou a ser bruxa, sei lá, mano, nos anos 70, sabe? Pra mim era tão insano isso, eu admirava ela demais, sabe? E ela era toda pálida, usava roupa preta, assim, eu, nossa, que grande bruxona. Então, era muito legal. A gente fazia as reuniões do nosso coven, né? Enfim, nosso grupinho lá na casa da Bia. E a mãe dela orientava a gente. Gente, olha quanta sorte eu tive, né? No meu caminho mágico. Que loucura. Minha mãe que me apoiava, os livros e revistas que existiam na época. Meu, a mãe de uma colega da escola ser uma grande bruxona. What? Como assim? Então, isso que eu falei pra vocês, né? Que uma parte muito importante da jornada realmente são as pessoas que apareceram no meu caminho e fizeram toda a diferença. E aí, quando eu tava nesse coven, né? Depois o coven acabou porque eu mudei de bairro. E aí eu não frequentava lá tanto, enfim, eu era adolescente, não dirigia, não podia fazer nada. Mas enfim, enquanto eu tava no coven com aquelas meninas, e o nosso coven se chamava Filhas da Água, porque todas nós tínhamos signos que são que são do elemento água, né? Então era o nosso coven Filhas da Água. E lá, nós, as Filhas da Água, fomos na Bienal do Livro. E lá na Bienal, gente, foi muito louco, porque assim, confesso pra vocês que, como todas as pessoas que começam, eu acho, eu comecei como uma jovem mística. E o que é o jovem místico, né, gente? É aquela pessoa, sabe, que pega um pouquinho de tudo e de tudo, assim, do esoterismo, acha, nossa, tudo é muito incrível, nossa, vou fazer grandes bruxarias. Então, assim, quando eu comecei, eu era meio jovem mística, né, e eu lia, tipo, uns livros muito nada a ver, mas enfim, era o que eu tinha acesso naquela época, né, acho que até as próprias informações eram um pouco desconexas, mesmo nos livros, e eu era meio jovem mística, né. E aí a gente foi, então, lá na Editora Madras, na Bienal do Livro. E, gente, a Editora Madras é uma das principais editoras de esoterismo que tem, acho que no Brasil, né? Não sei, mas enfim, sempre que eu vou na livraria, os livros de esoterismo são deles. E aí eu fui lá na Editora Madras, né? E tinha um cara lá, um vendedor, enfim, e ele falou, nossa, vocês podem ter 30% de desconto nos livros. E a gente ficou, nossa, a gente vai comprar R$ 130 em livros e só vai pagar 100. Nossa! E aí a
gente comprou alguns livros, assim, pro nosso coven, pra gente estudar, né? E, gente, confesso que eu queria muito, viu, ter acesso de novo àqueles livros, porque quando o coven acabou, enfim, uma das minhas últimas memórias, né, de estar junto com elas, era sobre um livro que trabalhava energia, então sobre sentir a sua própria energia, a energia dos outros. Cara, era muito top. Mas assim, não sei se ficou lá ou se eventualmente ele se perdeu, porque eu não achei esse livro aqui. Acho que ele tinha a capa azul clara. Mas enfim, não consegui achar, pesquisei na internet, não consegui achar de jeito nenhum. Enfim, a gente foi e comprou. Então assim, a gente era umas bruxas bem dedicadas mesmo. A gente estudava, fazia nossas meditações, visualizações. Eu lembro que uma vez a gente tava tentando fazer lá uma meditação e, gente, eu não conseguia ficar sem pensar em nada. Até hoje eu tenho dificuldade, imagina, né? Quando eu tinha 12 anos. E aí eu lembro que eu escrevi, não sei se tá no meu grimório, se tá em outro grimório, que eu escrevi assim: nossa, eu só consegui me concentrar quando eu fiquei pensando na música do Blink-182. Não sei se vocês conhecem essa banda, mas enfim, todas as coisas, né, que as pessoas passam e elas me falam: ai, Mariana, eu não consigo me concentrar, gente. Eu era e ainda sou igualzinha. Não é fácil você parar e ficar se concentrando num feitiço ou mesmo numa meditação. O bagulho é muito louco com esse negócio de controlar a sua própria mente. Enfim, então eu tive esse coven, fiz algumas atividades aí com essas meninas, estudei, conheci, né, a tia Isabel, que era a mãe da Bia e uma grande bruxona, muito inspiradora. E aí, ok. Uh, Aí eu me mudei de bairro, né? Então não participei mais do Coven. E comecei em outra escola, tal, beleza. Continuava lendo minhas revistinhas Wicca e tudo mais. Mas eu vou falar pra vocês que durante todo esse período eu tinha muito medo de praticar bruxaria. Como assim? Mas porque eu lia as revistinhas e como falei pra vocês, tenho várias, né? Mas eu sempre pensava, nossa, mas não sei se eu sou capaz de fazer isso. Nossa, mas isso é muito complicado. Nossa, mas isso parece perigoso. Então, assim, apesar de eu ter, né, estudado bruxaria todo esse período, eu praticava muito pouco, porque eu tinha medo. Isso é uma coisa que muitas meninas também me falam, né? Ah, eu tenho medo de não saber o bastante, de fazer errado. Gente, todo mundo tem esse medo, tá? Espera logo que dói menos. Porque eu demorei muito tempo pra superar e eu não quero que vocês demorem a mesma coisa, né? Eu quero que vocês já virem grandes bruxonas bem mais rápido que eu, porque vocês estão vendo, né, que a história está se alongando e eu ainda não era uma grande bruxona, era uma jovem mística. E aí, ok, continuei sendo fortemente jovem mística por muito tempo, lendo minhas revistinhas Witch e tudo mais. Eu lembro uma vez que nessa nossa nova escola já, acho que aí eu já devia estar o quê? Sétima ou oitava série, alguma coisa assim. E aí teve uma atividade lá de história e eu levei o calendário de os signos egípcios. Ah, sei lá, levei uma coisa muito doida da revista Witch e a professora, essas bruxinhas. E tipo, são mesmo. Enfim. E aí eu fui pesquisando, estudando tudo mais. Pesquisava muito na internet também. E vocês sabem, né? Desde aquela época a internet é um lugar muito estranho. Que tem coisas certas e coisas não tão certas assim. Enfim, eu não tinha muita noção e ia estudando tudo. Até que quando eu tava no colegial, eu acho, né, teve um trabalho. Será que era de. Eu acho que era de biologia, porque foi a professora de biologia que me falou. Mas enfim, teve um trabalho. E daí eu quis mostrar uma coisa pra professora de parapsicologia, gente. Que é mais jovem místico que isso? Parapsicologia. Enfim, que seria tipo psicologia paranormal, não sei o quê. E aí, essa professora de biologia, né, que se chama Lucilene, inclusive não sei, Lucilene, se algum dia você vai ver esse vídeo, mas você vê, ó, um beijo pra você é uma maravilhosa e mudou minha vida completamente. Então a Lucilene, né, eu falei pra ela, parapsicologia, não sei o que, e mostrei pra ela um site, enfim, os sites bem zoados, sabe aqueles sites que tem o fundo preto e pentagrama piscando e tal, vocês sabem, né, aqueles sites de bruxa. E aí eu falei pra ela, nossa, olha isso aqui, que irado, tal, eu quero fazer isso aqui. Ela falou, olha, Mariana, não é todo conhecimento que é confiável. E eu tipo, como assim? O que você tá falando, Lucilene? E daí ela, não, as coisas precisam, né, mostrar de onde elas vieram, as fontes, precisa ter referência bibliográfica. E eu fiquei tipo, que é isso, mano? Já tava no colegial, gente, não sabia o que era referência bibliográfica, que coisa doida, né? Acho que hoje em dia as pessoas na escola aprendem, sei lá, de segunda série, o que é isso? Mas naquela época, enfim, a gente não se aprendia essas coisas tão rapidamente. E aí,
ela falou, eu vou trazer um livro pra você ver o que é isso. E eu, tipo, ok, Pro, tá suave. Aí outro dia, né, em outra aula, ela levou um livro e me mostrou, ó, isso aqui que são referências bibliográficas. E aí eu olhei e tinha, né, tipo assim, segundo fulano de tal, e daí tinha o livro, de onde foi tirado, a página, eu olhei e fiquei tipo, caraca! E aquilo explodiu minha mente, porque eu pensei, mano, será que tudo que eu estudei foi uma mentira? Porque assim, nenhum dos livros, nenhum dos livros que eu estudava, das revistas, nada tinha referência bibliográfica. Eu comecei, tipo, a questionar tudo, sabe? E aí começou um período muito darqueira na minha vida de bruxa, que eu, nossa, Ai, perdi a fé em muitas coisas, admito, mas foi bom, porque foi tipo a transformação da borboleta, sabe? Eu saí da lagarta jovem mística e aí passei um bom período, assim, no casulo da descrença total, do tipo, nossa, mas então era tudo mentira, nossa, mas como eu vou saber o que é verdade, o que não é, o que é enrolação, o que é jovem misticismo? E, cara, foi pesado isso. Mas enfim, a professora Lucilene me abriu os olhos. E é por isso que hoje eu consigo falar pra vocês com tanta clareza, né? Isso aqui é uma boa informação, isso aqui não é. Pesquisem referências bibliográficas, é por isso que eu coloco referências bibliográficas, né? Em todos os meus materiais, tudo graças à própria Lucilene, aquela maravilhosa, não é mesmo? Bom, ok, aí eu descobri as referências bibliográficas e fui pra faculdade. Deixa eu até ver se tem alguma coisa que eu deixei passar assim, que eu acho importante contar pra vocês. Uh... Uhum. Antes da faculdade, tinha uma coisa bem importante pra falar, é verdade. Que é o seguinte, eu tenho uma prima chamada Flávia, né? Não sei também, Flávia, se algum dia você vai ver esse vídeo, mas ó, um beijo pra você, sua grande bruxona. E a minha prima, Flávia, ela também gostava dessas coisas de bruxaria e tal. E a mãe dela era tipo aquelas mães esotéricas, sabe? Mãe hippie e tal. Então a mãe dela tinha os livros de bruxaria, uns incensos, umas coisas assim. Gente, naquela época era tudo que a gente tinha acesso, sabe? Então isso, nossa, era o epítome, assim, da grande bruxona. Ok. Aí, a gente fazia nossas bruxarias, né? A gente lia livros, tal, trocava livros, acendia nossos incensos e coisa e tal. E aí ela pegava as coisas da mãe dela, assim, pra gente usar. Então isso também foi um incentivo na minha jornada, né? Eu tenho a minha prima, porque mesmo eu mudando de bairro, a minha prima continuava vindo na minha outra casa, né? E eu continuava indo na casa dela. Então eu continuei, assim, fazendo umas bruxarias e tal. Mas continuando assim, bem jovem místico, sabe? Porque a gente tinha uns livros que era muito nada a ver, tipo, eu nem sabia que existia vertente da bruxaria, não sabia nada. Do mesmo jeito que as meninas que mandam mensagem, nossa, Mariana, eu sou tão confusa, não sei nada. Gente, é assim, quando você não tem o conhecimento certo, você fica insana, porque existe tanta coisa na bruxaria que se você tenta aprender tudo ao mesmo tempo agora, você fica tipo, nossa, isso é impossível de aprender. Não é. Mas você também não precisa aprender tudo, né? Pode aprender só algumas coisas da sua vertente. Bom, beleza. Então, tinha minha prima também, esse coven e tudo mais, que foi quando eu era criança. Aí depois, enquanto eu tava, né, na escola e adolescente, tinha minha prima. E aí eu entrei na faculdade. Agora sim, aí eu entrei na faculdade. E aí foi a descrença total, gente. Porque a faculdade, não sei vocês, tá? Se vocês fizeram faculdade, se vocês tiveram essa experiência, mas a faculdade meio que destruiu minha alma, assim. Foi a partir do cursinho, eu diria, né? Quando eu tava no terceiro ano da escola, eu fui bem doida. Eu fazia a escola de manhã e o cursinho à tarde. E isso já, tipo assim, acabou com todo o meu tempo e a minha esperança e o meu coração. Porque eu vivia pra aquilo, né? Eu não lia mais livro de bruxaria, não lia mais livro de nada, na verdade, né? Só estudava pra passar no vestibular. Aí, ok, passei no vestibular, né? Entrei na faculdade de psicologia, inclusive sou psicóloga. Naquela época, né? Eu podia para psicologia, acabei me tornando uma psicóloga séria, né? Enfim. Aí eu sou psicóloga, passei na faculdade de psicologia. E a faculdade de psicologia, gente, é muito pesada, porque a gente tem muita leitura. Então, assim, era integral, das 7 da manhã às 4 da tarde, e com muita leitura. Então, nossa, aquilo, cara, me cansava demais, sabe? Demais. E na faculdade de psicologia, né, por já saber essa questão das referências e tal, que a professora Lucilene me ensinou lá na escola, eu já comecei a ir para uma linha muito tipo assim, mas isso aqui tem referência bibliográfica, isso aqui tem evidência, baseado em evidência, né? E eu fui para um lado muito
assim, né? De procurar tudo baseado em evidência, referência bibliográfica e tudo mais. E eu não sabia que a bruxaria poderia ter isso, tá? Hoje eu sei, eu ensino isso pra vocês, mas na minha cabeça, tipo, não, bruxaria então é um negócio que foi inventado, né, da cabeça das pessoas, não que não tenha sido, tá? Óbvio que uma hora alguém pensou as coisas da bruxaria, mas eu pensava, não, bruxaria não é um conhecimento confiável, sei lá o quê. Além disso, tinha um problema gravíssimo pra mim, pra eu continuar na bruxaria, né? Que era o seguinte, a única bruxaria que eu conhecia era a Wicca. Não conhecia outras. E eu não sei se vocês sabem ou não, mas existe um mito na Wicca sobre a roda do ano e tal. E pra mim, esse mito, até hoje, é uma coisa que eu desgosto profundamente. É o mito do deus e da deusa, e como, tipo, a pessoa tem o filho do próprio filho. Tipo, pra mim isso explodia muito minha mente, sabe? Era muito bizarro e eu não gostava de pensar no ciclo da natureza dessa forma. E eu pensei, não, eu não quero continuar nesse negócio. Enfim, passei por um período aí de grande descrença, que eu me afastei da bruxaria mesmo durante toda a faculdade. Eu me formei em 2013 ou 14, gente, eu sou velha, eu já não lembro direito das coisas. Deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13. Em 2014, então 2013 foi meu último ano da faculdade, 2014 eu saí da faculdade e eu saí muito zoada, muito, porque assim, eu basicamente tinha me afastado de tudo que eu era, tudo que eu gostava, né? Eu não lia mais livro, porque não tinha tempo, né? Já estava esgotada. Eu não sabia mais, não lia mais nada sobre bruxaria, não praticava bruxaria. Eu tava, pó na rabiola, lixo total. Sendo psicóloga e olhando pra trás, hoje eu penso que eu tava com depressão. Mas enfim, na época eu não sabia, né? Eu só sentia um lixo total, tava desempregada, óbvio, né? Porque eu queria ser bom, e sou, né? Mas na época eu queria ser psicóloga clínica. E psicóloga clínica não pode atender antes de se formar, então não era como minhas colegas, né, que faziam estágio em empresa e tal, e já tinham ali o trabalho, o dinheirinho delas, eu não tinha nada. Eu tava esperando me formar pra começar a atender no meu próprio consultório, que tipo assim, eu não era ninguém, porque alguém ia ser atendido por mim. Então foi um período muito difícil da minha vida, né? Em que eu, enfim, não tinha nenhum motivo pra levantar da cama, nem pra fazer nada. E foi aí que eu vi que tava na merda total e pensei, cara, eu preciso retomar quem eu sou, eu preciso voltar à vida, né? E aí eu comecei a retomar, então, as coisas que eu gostava antes. Pensei, quem eu era antes da faculdade? O que eu fazia quando eu não tinha que gastar o meu dia inteiro tendo minha alma destruída pela faculdade? E aí eu lembrei, né, que eu gostava de ler, e eu nunca mais tinha lido livros nem de ficção, nem de não ficção, nem de nada. Só lia psicologia, artigo, capítulo de livros, dá pra prova, só essas coisas, enfim. E aí eu fui lembrando o que eu gostava. E aí eu pensei, pô, eu vou voltar e fazer esse negócio aí. E aí eu voltei. Tanto que no meu grimório eu tenho, até quero mostrar pra vocês, minha anotação aqui de 2014, eu acho. Ai, exato. Olha que loucura. 12/3/2014. E aí eu escrevi aqui. Há 10 anos eu comecei a escrever aqui. Não imaginava que fosse tanto tempo. Gente, olha que loucura! Que loucura! Enfim, em 2014 voltei a escrever no meu grimório. Inclusive tá caindo as páginas aqui, mas tudo bem. E aí, eu pensei, não, cara, é isso que eu gosto de bruxaria, eu preciso achar um jeito de ficar em paz com esse negócio desse mito bizarro aí, que é da criação. Eu preciso tentar entender ele de alguma outra forma. Eu preciso, enfim, entender de outra forma, basicamente. Preciso fazer as pazes aqui com o rolê de bruxaria. E aí, ok, né? Eu fui ler um livro, não lembro se eu já tinha lido antes ou não, mas basicamente um livro que muitas meninas leem quando começam na bruxaria, né? Que é o Guia Essencial da Bruxa Solitária, do autor Scott Cunningham. Aí eu li aquele livro e tal, ok. Aí eu li a continuação, né, que se chama Living Wicca. E aí eu fui tentando entender, assim. Aqui no meu grimório, até eu coloquei, tipo, eu copiava trechos do livro e... Cadê? E aí eu colocava embaixo a minha interpretação, sabe? Do tipo, o que será que isso realmente quer dizer? Então, por exemplo, tinha uma parte que eu lembro que eu comecei a pensar, então, que o Scott Cunningham mesmo falava, né? Você não precisa usar esse mito pra celebrar a natureza. Eu fiquei, como não? Porque a gente, 2014, tipo, só 6 anos atrás. E eu não sabia dessas coisas, enfim. E aí,
Ele falou, você pode usar qualquer marco, assim, da natureza, por exemplo, uma árvore que tem na sua casa, e daí ela vai passar por todo o ciclo das estações, tipo assim, ela tem uma fruta, aí cai a semente, aí dá pra árvore e tudo mais, e eu fiquei tipo, uau! Explodiu minha mente. E, enfim, assim eu comecei a retomar aí o meu estudo da bruxaria. Ainda não era mais jovem mística. Eu ia falar ainda jovem mística, mas não era não. Eu já tinha, né, passado pela professora Lucilene, as referências bibliográficas, já estava tentando entender de outra forma, né, uma forma que eu considerava mais verdadeira, sei lá, né, cada um na sua. E aí eu fui lendo vários livros, agora eu não lembro, tá, gente, quais livros que eu li em 2014, 2015. Só sei que em 2016, como eu já tinha retomado, né, há 2 anos esse rolê de bruxaria, eu resolvi criar um blog, não é mesmo? Que é o blog que eu tenho até hoje, né? Pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho esse blog, que é o blog fadamoderna.com. E aí lá eu resolvi que ia escrever algumas coisas. Só que olha que loucura, gente. Eu tinha tanto medo de escrever. Olha que coisa ridícula, né? Medo do quê? Porque ninguém conhecia o blog, ninguém ia ler. Não sei do que era o medo. Mas enfim, tinha muito medo. E aí olha que insanidade. Pensei, não, pra eu saber que eu posso mesmo ter um blog. E eu já tive vários blogs quando eu era adolescente. Enfim, nos anos 90 todo mundo e a mãe de todo mundo tinha blog, gente. Era assim que era. Mas eu pensei, não, pra eu realmente ter um blog de bruxona e tudo mais, antes eu vou testar e fazer outro blog sobre outro tema só pra ver se eu consigo. Gente, olha o tamanho do medo da pessoa, né? De escrever sobre bruxaria. Era o medo de errar, basicamente. Nossa, mas se eu escrever uma coisa que não tá correta. Nossa, mas se eu escrever alguma coisa e alguém criticar. Nossa, tudo que eu falo pra vocês hoje, que foda-se, era o que na época me parava, assim, há tipo 4 anos atrás. Enfim, comecei o blog Fada Moderna e o medo era tão grande que eu pensei, não, eu não vou escrever sobre bruxaria, eu vou escrever sobre reviews de livros, porque né, sempre gostei de livros de fantasia e tal, e também vou escrever, como que se fala? Reviews de restaurantes diferenciados. Porque assim, em Campinas, né, aqui perto de São Paulo, tem um restaurante medieval muito top chamado Milord Taverna. Vou colocar Milord Taverna, talvez coloque uma hamburgueria, alguma coisa assim, vou escrever no livro e tal. Foi assim que eu me convenci a começar de fato o blog, né? Mas é óbvio, né, gente, que eu ia escrever sobre bruxaria lá. E também em 2016 eu descobri que existia uma vertente da bruxaria que era baseada em fatos reais, basicamente, que tinha embasamento histórico e referência bibliográfica. E aí eu pensei, mano, como assim? E foi muito doido, eu até trouxe, ó, até peguei aqui pra vocês verem, foi um livro que eu achei no Kindle. Não sei dizer pra vocês, gente, como que eu achei esse livro, tá? É tudo muito doido, mas enfim, às vezes, né, acontece algumas golpes de sorte. Aí eu acho que, na verdade, toda a minha história, né, foi um grande golpe de sorte. Mas enfim, às vezes acontecem os golpes de sorte. E aí eu encontrei esse livro aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Que se chama, basicamente, Paganismo Irlandês. Mas pô, eu não gosto desses negócios de Celta, Irlanda e tal. O que é esse negócio de paganismo irlandês? E era um livro, gente, que tava muito barato. Agora eu não lembro quanto que era, mas eu lembro que na época eu achei, nossa, é muito barato. E era um livro só de 100 páginas. Eu pensei, pô, eu vou ler esse livro aí. E basicamente foi o livro que, mudou a minha vida, sério. Foi realmente o ponto de virada pra mim. Esse pequeno livro de 100 páginas que eu vou mostrar a capa daqui a pouco quando eu conseguir chegar nela, não é mesmo? Porque, gente, por que o livro começa sem a capa? Consegui! Ok, vamos ver se aparece aqui. Ó, Irish Paganism. Dá pra ver, gente? Tenho certeza. Mas enfim, da autora Morgan Daimler. E daí, o livro se chama, então, Paganismo Irlandês. E o subtítulo é Reconstruindo o Politeísmo Irlandês. Daí eu fiquei tipo, what? Porque na época, né, gente, eu já tinha vivido a vida acadêmica, já tinha escrito artigo acadêmico e tudo mais. Então eu olhei e eu pensei, isso aqueceu meu coração acadêmico, sabe? Então eu pensei, reconstrução, isso parece maneiro. E aí eu descobri que então, existe, né, essa vertente da bruxaria que é o reconstrucionismo celta. No caso aqui é irlandês, né, mas existe essa vertente do reconstrucionismo das Ilhas Celtas.
E eu pensei que isso era irado, cara, porque basicamente são umas pessoas que pegam a mitologia das Ilhas Celtas, que pegam o folclore, coisas que foram registradas, né, das crenças populares e tal, e tenta trazer isso pro nosso dia a dia, pra atualidade. Kátia, você está aqui! Um beijo pra você, Kátia, seja muito bem-vinda à live. Kátia, estou aqui falando a história da minha vida como bruxa. Se você quiser ficar aí, seja muito bem-vinda. Tô falando quando eu descobri a minha vertente atual da bruxaria, que é o reconstrucionismo politeísta irlandês. Gente, é mais fácil do que parece, tá? Enfim, aí eu achei esse livro e eu pensei, cara, isso aqui é muito top! Eu quero isso! E daí tinha várias referências, sabe? Daí foi aquecendo meu coração e tal. E aí basicamente é isso, são pessoas que pegam então essas histórias da mitologia, que pegam esses costumes populares dos países, né, das Ilhas Celtas, e tentam trazer para o nosso dia a dia, tipo, para a modernidade. Se isso tivesse acontecendo na modernidade, como seria? E aí, bebê, foi um caminho sem volta para mim, porque eu amei demais. E aí eu comecei down that line, sabe? Comecei aí nesse caminho e nunca mais olhei para trás. E isso, gente, faz 4 anos, né? No caso, daqui a pouco vai fazer 5 anos. Então, se você pensa, nossa, mas eu não sei que vertente eu quero seguir, nossa, mas eu não sei qual é o meu caminho na bruxaria, eu estou confusa. Gente, olha essa história, sabe? Eu fiquei confusa, tipo, uns 10, não, 4. Eu fiquei confusa, tipo, uns 20 anos, sabe? Antes de descobrir o meu caminho na bruxaria. Então, assim, não se sinta, né, sozinha ou tipo, ah, eu sou inferior. Não, as pessoas demoram mesmo, porque o conhecimento não tá todo lá, né? Catalogado. Bruxaria. Daí abre uma arvorezinha. Essas são as vertentes. Ah, esses são os livros. Não tem. É um trabalho muito de formiguinha, né? De ficar pesquisando, pesquisando, tentando descobrir. Será que isso é sério? Será que não é? Enfim, é um trabalho complicado. E aí, em 2016, então, eu encontrei esse livro. E aí, eu amei muito e pensei, gente, isso é pra mim. Comecei a pesquisar na internet, né? Sobre o paganismo irlandês, o reconstrucionismo celta, tal, descobri que existe um rolê forte até disso no Brasil, que eu não sabia. Descobri um evento que se chama... Putz, gente, como que se chama agora? Ai, eu não lembro, mas é um evento que aconteceu numa cidade chamada Paranapiacaba, que tem aqui em São Paulo. E aí eu fui nesse evento e tinha outras pessoas como eu, caraca, como assim? Que gostavam desse rolê. E palestras de pessoas que também estudavam com a mesma seriedade que eu gostaria de estudar. E eu pensei, caraca, é isso! E aí, enfim, fiquei muito empolgada e sou muito empolgada com isso até hoje, né? Além disso, quando eu descobri o livro dessa autora, então, o Politeísmo Irlandês e tal, eu pensei, cara, isso é muito foda. Comecei a pesquisar a autora, óbvio, né, pra tentar encontrar outras coisas. E aí eu encontrei outro livro muito bom dela, que se chama Fairycraft, que é basicamente um reconstrucionismo da crença nas fadas nos países celtas. Porque, assim, geralmente a bruxaria, ela é baseada em divindades, né? E aí essa moça tem aí uma forma de bruxaria que é baseada nos seres do outro mundo, né? Porque às vezes quando eu falo fadas pode ser que vocês entendam de uma forma mais pagã generalista, né? Que é, tipo sininho e tal, e não é por aí, né, gente? Fada é um nome, um termo guarda-chuva aí para designar todas as criaturas do outro mundo celta. Então, ela criou aí esse... Deixa eu tentar abrir aqui a capa para vocês. Criou aí esse livro que explicava, né, tudo sobre a bruxaria das fadas. Eu pensei, mano, é isso! Eu preciso estar nesse rolê. Basicamente é um reconstrucionismo também, só que mais específico das crenças nas fadas, né? Porque existe aí alguns antropólogos e tal que foram nas Ilhas Celtas e coletaram as crenças das pessoas sobre esse assunto. E aí, enfim, ela é baseada nisso. Inclusive, essa mulher, ela é muito foda, gente, a Morgan Daimler. Inclusive, ela também é psicóloga. Como assim? Todas as bruxas são psicólogas? Acho que não. Mas enfim, ela também é psicóloga. E ela também pesquisa muito, sabe? As referências, tal, a fonte, a verdade, né? O mais próximo, enfim, que a gente consegue chegar. Nunca dá pra chegar no fundo do fundo do fundo, que a gente não tava lá, né? Mas enfim, o mais perto possível. E o livro é esse aqui, ó. Fairycraft. Aí o subtítulo é Seguindo o Caminho da Bruxaria das Fadas. E eu fiquei tipo, caraca! E aí foi isso, esse livrinho aqui, que me motivou a começar a escrever de verdade no meu blog. Porque eu pensei, gente, de verdade do tipo de bruxaria. Porque eu pensei, gente, isso aqui não tem na internet, tá? Isso aqui não tem nenhum livro que eu li em português. Isso é muito foda. Eu preciso falar isso pras bruxas do Brasil. E aí eu
comecei a escrever meu blog. No começo, ele era fortemente baseado, né, na bruxaria das fadas. Não sei se vocês que me acompanham, né, se vocês já acompanharam o blog, já perceberam que lá eu tenho muito conteúdo sobre fada, muito, e realmente continua sendo a minha grande paixão. Mas conforme eu ia escrevendo o blog, eu percebi que as pessoas, né, que estavam procurando conhecimento mágico na internet, não era exatamente daquilo que elas precisavam. Elas estavam ainda num passo anterior, né? Estavam no começo, tipo assim, na total confusão, como eu tava quando eu comecei, né? Que nem eu falei pra vocês, gente. Eu comecei jovem mística, sem saber de nada, enfim, fazendo uma colagem de todas as porcarias que eu encontrava, né? Gente, porcaria é modo de falar, claro, né? Que tinha muito conhecimento bom, mas enfim, fazendo uma colagem bem jovem mística aí. E aí eu percebi que as meninas que acessavam meu blog, elas tinham essas dúvidas, as dúvidas bem do começo. Então eu dei uma mudada, assim, né, no conteúdo principal que eu faço e comecei a colocar mais conteúdos básicos de bruxaria, tipo como começar na bruxaria, né, como fazer o feitiço dar certo, como montar o seu altar, como fazer uma oferenda, enfim. Comecei a colocar alguns conteúdos mais básicos, não só fadas, mas assim, tem muita coisa sobre fadas lá e muita coisa maneira. Então, se você quer aprender mais, né, sobre os seres do outro mundo celta e tal, eu recomendo fortemente que você entre lá no fadamoderna.com e coloque na barra de busca, né, fadas, que vai ser muito top. Ah, Bianca, você está aqui! Um beijo pra você, Bianca. Eu fico muito feliz de ter você aqui, sabendo um pouco da minha história de grande bruxona, inclusive muitas saudades. Espero que quando acabar esse negócio de corona e tudo mais, eu possa ir no Espírito Santo e ver você, ó. Mini coração. Bom, gente. Então aí eu comecei a escrever mais, né, sobre... Mais não, comecei a escrever sobre bruxaria no blog. E o resto, meio que vocês já sabem, né? Porque eu só continuei escrevendo, estudando, lendo cada vez mais livros, né, sobre o reconstrucionismo celta, enfim. Conheci outras autoras muito legais, assim, dessa área também, todas em inglês, tá, gente? Inclusive, essa foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida de fazer curso de inglês e aprender inglês, enfim. Foi muito legal e me permitiu ter acesso a todos esses conhecimentos. Inclusive, uma das minhas missões é poder passar esses conhecimentos para as pessoas que não têm acesso, né? Não têm acesso porque não sabe inglês, porque não tem acesso a um livro importado. Mesmo que, né, que a gente tenha aí as facilidades dos livros digitais, eu sei que algumas pessoas não conseguem ter acesso a esse conhecimento. Então, um dos meus objetivos, né, com o blog Fada Moderna, com o Coven Fada Moderna, com o Tudo Fada Moderna, é realmente poder passar esse conhecimento para vocês, que demorou tantos anos para eu adquirir. E, enfim, espero que para vocês demore menos e que eu possa pegar na mão de vocês e ajudar vocês a chegar mais rápido, né? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, putz, só aqui no meu resumo. Putz, é verdade. Aqui no meu resumo eu encontrei uma coisa. Antes de encontrar esse livro, olha só, né? Que loucura. Antes de encontrar aquele livro do politeísmo irlandês, e aí, então, com essa base, né, da professora Lucilene e tal, da busca do que é científico, do que é historicamente correto, eu comecei a encontrar primeiro outros livros, porque eu pensei, pô, quem que vai saber esse bagulho de bruxaria? Que tipo de ciência vai conhecer isso? Ah, arqueologia, antropologia. Esses caras aqui foram lá, escavaram e coletaram as histórias das pessoas. Esses caras devem saber de bruxaria. E aí, deixa eu até ver se eu tenho aqui também no Kindle. Eu encontrei um autor chamado Barry, acho que fala assim, tá, gente? Barry Cunliffe, que ele é um arqueólogo da Inglaterra. E ele tinha um livro, né? Um livro chamado Os Celtas, uma introdução muito curta. Então, The Celts, A Very Short Introduction. E aí eu li e eu pensei, nossa, que irado, não entendi merda nenhuma do livro, tá, gente? Porque realmente é muito forte, assim, na arqueologia e nos mitos, que eu não conhecia nenhum naquela época, né? Das Ilhas Celtas. Então, assim, eu li, não entendi muita coisa, mas eu achei muito irado. Eu pensei, nossa, é isso! Esses caras sabem das coisas. Daí também conheci um outro livro, né, que eu tenho ele físico, mas, enfim, acho que eu não vou levantar pra pescar ele, que é de um antropólogo que também fez uma coleta aí de histórias e tal nas Ilhas Celtas. Então eu comecei por aí, tentando pesquisar. Gente, como que faz pra ver todos? Aqui. Eu acho. Não sei. Enfim, eu fui começando aí, tentando entender como que, por meio da ciência,
e da consulta histórica, historicamente correta, por assim dizer, eu conseguiria entender a bruxaria, praticar a bruxaria, enfim. E aí foi assim, comecei a pesquisar, né, antropologia, a arqueologia, apesar de, gente, muita loucura, né? Porque um objeto que você desenterra, como é que ele vai contar uma história de uso espiritual dele? Tipo, não vai, né? Mas enfim, era tudo que eu tinha na época. E aí eu acho que foi isso, então, que foi me levando a caindo, vocês sabem, né? Nessa busca louca que todas as redes sociais, os sites de compras e tal, vão criando um padrão aí das nossas pesquisas, né? E mostrando coisas pra gente relacionadas. Acho que foi assim que eu caí no livro do reconstrucionismo irlandês. E, enfim, eu já tava meio que nessa vibe. Sim, também achei um outro cara aqui, ó, vou abrir o livro dele pra vocês. Que era um cara que falava histórias do folclore celta irlandês, né? Que é um cara irlandês, ele se chama William Butler Yeats, não sei se alguém conhece, enfim, mas aí por meio desses caras eu fui começando a conhecer um pouco da base histórica que existia, ou pelo menos o que os próprios, né, caras das Ilhas Celtas ali, quem vive ali, estuda a história daquele lugar, conhece a cultura, o povo, né, falava sobre isso. E, gente, tudo isso, tipo, me encantou demais, assim, e na verdade me encanta até hoje. É o que eu mais gosto de ler, assim, tudo que eu considero, né, pelo menos historicamente correto e das Ilhas Celtas eu tô lendo e comprando, enfim. É a minha base e, na verdade, é a base de tudo que eu ensino pra vocês também, né? E uma das coisas que eu acho que são mais interessantes, assim, sobre essa questão do reconstrucionismo é que ele é muito simples, porque quando a bruxaria foi meio que reinventada, por assim dizer, vai em 1950 pelo Gerald Gardner, que instituiu a Wicca, que acabou ficando tão famosa, é, como ela como acabou ficando mais famoso nessa época, né? Essa reconstrução, ela foi muito numa base cerimonialista, né? Então a gente tem que ter instrumento, tem que ter um ritual todo complexo, tem que ter um ingrediente tal. E no reconstrucionismo, né? Então quando você tenta reconstruir na atualidade o que os povos originais, né, de cada lugar faziam, então, por exemplo, da Irlanda, é super simples, porque eles, né, naquela época as pessoas não sabiam nem ler, não tinha papel, né? Tudo era caro. Então, assim, era tudo magia muito simples. As pessoas usavam o que tinham ao redor delas, né? E tudo isso foi me encantando demais. Porque pra mim também era um saco, sabe? Você ter que fazer aquele altar cheio de bagulho e você ter que ter todos aqueles instrumentos e usar 57 cristais para um feitiço. Tipo, eu não gostava, eu não queria fazer aquilo, né? Eu acho que isso foi uma das coisas também porque eu não praticava muito bruxaria. Porque eu ia lendo aqueles feitiços, use 7 velas de tal cor e cristal não sei o que. Eu ficava tipo, não, eu não vou fazer isso. E aí, quando eu descobri o reconstrucionismo, então, eu acabei descobrindo que a magia podia ser simples. Olha que loucura, né? Porque, teoricamente, a pesquisa acadêmica, histórica e tal, é uma coisa meio complexa. Mas o que as pessoas faziam naquela época era muito simples. E isso me inspirou demais, assim, a praticar a bruxaria da forma que eu pratico hoje e ainda mais a ensinar para as pessoas, porque eu vi que realmente existia alguma coisa de diferente ali, alguma coisa que podia ajudar, né? As pessoas, pelo menos, teriam me ajudado há 20 anos atrás, quando eu comecei como uma grande jovem mística. Mas enfim, né, gente? Naquela época acho que nem existia esse tipo de conhecimento. Enfim, deixa eu ver aqui o que mais eu queria falar pra vocês. Uhum. Ó, aqui eu coloquei nas minhas anotações. Aquele negócio que eu fui lá, o encontro de reconstrucionismo que teve em Paranapiacaba, foi o oitavo encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celta. Foi onde eu descobri que eu não era maluca sozinha, que existiam outros malucos como eu. Enfim, né? Mergulhei totalmente nessa bruxaria e tal. É isso, gente. Aí eu então fui fazendo cada vez mais, né, conteúdos de bruxaria lá no meu blog, Fada Moderna, e eu fui percebendo que realmente as pessoas precisavam saber disso. Eu pensei, quer saber? O meu blog vai ser a maior plataforma sobre informações de fadas da internet em português. Não que seja muito difícil, né, gente? Porque eu acho que não existe outra, inclusive, mas assim. Comecei com esse propósito, né? E aí depois, como eu falei pra vocês, eu fui colocando mais conteúdos básicos de bruxaria, porque eu fui percebendo que as pessoas precisavam disso e que eu não tinha nenhum lugar pra indicar elas. As pessoas me perguntavam, Mariana, qual livro você
você indica, né, pra eu começar na bruxaria? Tipo, gente, não tem. Assim, eu poderia indicar, por exemplo, o Guia Essencial da Bruxa Solitária, que foi, né, um dos livros basilares aí pra mim. Só que esse livro não professa o que eu acho que é, né, verdadeiro, certo, assim, eu acho que às vezes ele pode passar uma impressão muito formal, muito cerimonialista, né, da bruxaria. E não é isso que eu quero passar para as minhas leitoras, eu quero passar que a bruxaria é uma coisa simples. E aí eu percebi, gente, eu preciso criar mais conteúdo, né? Eu preciso dar um jeito de ajudar as pessoas, porque, tipo, eu não tenho editora, eu não posso traduzir esses livros, né, do Celtas, uma breve introdução, a bruxaria feérica, o reconstrucionismo irlandês, não tem como eu fazer isso, né? Eu não tenho uma editora, eu preciso de alguma forma passar esse conhecimento para as pessoas. E aí eu comecei, né, passando pelo meu blog, por e-mail, né? Eu mando e-mails até hoje, inclusive, se você quiser se cadastrar para receber dicas de grande bruxona, é só entrar lá no fadamoderna.com, que tem para você receber os e-mails. E as pessoas também mandam mensagem, né, perguntando, eu respondo, tá, eu respondo aqui na DM, respondo em todo lugar, porque de verdade essa é a minha missão, gente. Depois de passar toda essa treta que eu falei pra vocês, né, desde que eu tinha 9 anos até hoje, que eu tenho 30, então assim, há 21 anos, desde passar toda essa treta, eu não quero que as outras pessoas passem também, sabe? Eu quero que as pessoas tenham um caminho mais leve, como eu tive há 4 anos atrás. Então, assim, nesse tempo todo, a sofrência, a maior parte do tempo, né? E pouquíssimo tempo de clareza e de me sentir, como posso dizer? Confiante, né? No processo. Deixa eu ler aqui os comentários. Ah, a Tati falou, o Franz falou algo do druidismo esses dias, que tem uma moça que diz que o druidismo cheio. E não entendi direito, Tati. Acho que cortou. Ah, cheio de parafernália não é druidismo. E não é mesmo. Porque quando você pensa que o druidismo, né, seria então uma religião originária, né, de povos, sei lá, meu, da época que foi inventada a agricultura, sei lá, 10 mil anos atrás, não tem como ser cheio de parafernália, porque nem existia parafernália, não é mesmo? E, gente, acabei de lembrar uma outra parte aqui da história. Como eu tô gravando aqui minha história, eu vou gravar pá, tudo. Meio que tá um pouquinho, mesmo que esteja um pouquinho fora de ordem, porque, né, minha memória não está perfeita. Quando eu comecei quando eu tava nessa vibe do reconstrucionismo um pouco antes, quando eu acho que eu tava nessa vibe de bruxaria, de antropologia, né, e de arqueologia, eu comecei a pesquisar como fazer para viver uma vida mágica. Olha que loucura, né? Comecei a pesquisar livros sobre isso, porque eu queria viver a bruxaria no meu dia a dia. Eu não queria, sabe, ter que fazer longos rituais, ao ar livre, sei lá o que, e tudo muito louco. Eu não queria fazer isso, eu queria só ser uma grande bruxona todos os dias, uma bruxona tranquila no meu dia a dia. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso também. E fui encontrando alguns livros. Eu lembro que o primeiro livro que eu encontrei, acho que nem tá aqui, porque faz muito tempo. Foi um livro chamado Enchanted Living. Acho que a autora chamava Patrícia Telesco, não lembro bem agora. Só sei que lá no Enchanted Living ela falava, né, algumas coisinhas pra você fazer no seu dia a dia. Depois descobri uma outra autora chamada Deborah Blake, que também fala, né, ela se auto-intitula Everyday Witch, então a bruxa do dia a dia. E aí eu fui vendo que existiam algumas pessoas, né, que estavam fazendo aí essa bruxaria do dia a dia, mas ainda com uma base bastante forte da cerimonialista, né, da Wicca. Então eu fui meio que juntando, gente, um pouco de tudo. Foi uma jornada muito louca em que eu fui pesquisando como, enfim, viver a magia de uma forma simplificada, uma forma que, né, me desse confiança e uma forma que fosse historicamente correta, como eu aprendi com minha incrível pró Lucilene no colegial. E foi isso. E hoje o que eu tento fazer, né, com o blog e tudo mais, é passar esse conhecimento para as pessoas, né, tanto por meio do blog, dos cursos, do coaching, tudo que eu faço é para isso, né, as lives, aulas ao vivo, tudo é para vocês, grandes, que se tornarão grandes bruxonas, né, talvez vocês ainda sejam um pouco baby witches, mas enfim, eu também fui, como vocês viram, né, eu fui até jovem mística. Então meu objetivo agora é poder passar um pouco desse conhecimento para vocês de uma forma simples, leve, né, e mais direcionada, assim, que vocês não terem que camelar todos esses anos aí que eu camelei até finalmente encontrar alguma coisa que fizesse sentido. Então é basicamente isso sobre a minha história. E agora chamarei uma convidada especial, no caso a minha mãe, para ela falar um pouco como foi aí a experiência dela
né? Tendo essa filha muito louca, que no caso sou eu. Ah, e antes disso, gente, quero falar uma coisa. Como vocês puderam ver pela história, né? Eu tive muito, muito apoio ao longo da minha jornada como bruxa. E eu sei que muitas pessoas não têm, né? Muitas pessoas vêm de famílias que não concordam, né, com as escolhas delas, ou enfim, que não apoiam. E não tem, assim, a mãe como eu tenho, né? Não teve uma tia Isabel, não teve uma própria Lucilene, enfim, não teve nada disso. E eu não quero que você sinta, tipo, ai, nossa, então eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho essas coisas que a Mariana tem. Porque não é isso, tá? Agora que você me conhece, eu, Mariana, sua melhor amiga bruxa, você tá suave, você não precisa, enfim, encontrar aleatoriamente todas essas pessoas que, por sorte, fizeram parte da minha vida, né? Você pode encontrar, no caso, eu, a Mariana, e eu vou te ajudar nessa jornada como essas outras pessoas me ajudaram, basicamente, né? Um pouco de é, pay it forwards, como que fala isso? Enfim, de retribuir, isso, um jeito de retribuir. Aí, desculpa, a gente tá entrando nas mensagens aqui, uma leitora perguntou se vai ficar salva a live. Sim, vai ficar salva, vocês vão poder reler não, ó, tô doida, de cabeça de blogueira, né? Vocês vão poder reassistir a minha história o tempo todo. Mas basicamente é isso, tá? Todas as bruxas passam por dificuldades e não se sinta sozinha, desapoiada e tal nessa história, porque agora você conhece eu, Mariana, a fada moderna, e você vai conhecer aí toda a comunidade de bruxas aqui que acompanha o meu conteúdo e que são basicamente as bruxas mais incríveis da internet. Então, se você quer estar entre as bruxas mais incríveis da internet, cola no rolê. Gente, agora eu vou chamar minha mãe rapidão pra ela vir aqui falar um pouco do depoimento dela. Eu sei que já tá mais de uma hora de live. Se vocês estiverem de saco cheio e quiserem assistir depois, tá ok. Mas pra mim é realmente bem importante. Enfim, que vocês conheçam ela e vejam que é fato, né? Que eu não vim aqui pra contar uma historinha, não. Essa é realmente a minha história. Pera aí, rapidão, gente, que eu vou chamar minha mãe. Não sei nem como que eu vou pôr ela pra sentar aqui. Gente, é que vocês não sabem, o setup aqui, ele é muito principiante, assim, a gente fica meio que imprensada contra a câmera. Mas enfim, eu vou vir aqui tamanho pra poder aparecer lá também. Uhum. Gente, essa é minha mãe, no caso ela se chama Fernanda. Eu sei que não é um nome muito de mãe, é um nome um pouco jovem e tal, mas enfim, essa é minha mãe. Mãe, eu já contei aqui pra ela toda a minha história da bruxaria e como você sempre me apoiou e fez tudo pra mim. Correto. Ela só tá aqui pra confirmar, tá, gente? E assim, É verdade. eu mostrei pra elas aqui, né, o livro, o Harry Potter que você naquela época. Foi. Que a gente foi na Saraiva comprar livros, que ela adora livros. E aí... Desde quando eu adoro livros, mãe? Quem te influenciou a gostar de livros foi sua avó, minha mãe. Exato. Foi o que eu falei pra vocês, não foi, gente? Que ela sempre influenciou Então, minha a mãe estudar. sempre incentivou a leitura e ela gostou muito de ler e lia tudo que via. E também gostava dessas histórias de magia. E aí ela sempre me puxava pra Saraiva. Mãe, vamos na Saraiva comprar livro? Mas Eu falei, de novo? Você tem um monte. hoje em dia eu não faço mais isso, né, mãe? Quase nunca. Aí a gente chegou na Saraiva, tinha um caldeirão de papel cheio de livros. Aí eu li a sinopse e falei, acho que você vai gostar. Quando ela leu, ela falou, vou gostar. E não parou mais. Gente, e olha só o estado que tá o livro. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas tá totalmente amarelo, cheio de mancha, assim. O bagulho é hardcore mesmo. Quando que eu falei pra vocês? 2002? Gente, olha só, achei aqui um marca-página que eu tinha impresso do Harry Potter 1. Gente, que loucura. Não sei, eu falei pra você olhar. 2000. Do ano 2000, gente. Então, Faz você 20 tinha anos. 10. Tinha 10 Você anos. tinha 10. Falei pra ela que tava na terceira série, tinha uns 9 anos. E depois que ela começou a ler o Harry Potter, a gente só via todo adolescente, pré-adolescente, com Harry Potter na mão. Fato, né? Foi uma loucura. É verdade. Eu lembro que quando uma vez eu estava indo pra Brasília, porque tem uma parte da família que é de Brasília, né? E aí a gente tava no aeroporto e todo mundo tava lendo Harry Potter, né, mãe? Todo mundo lendo Na Harry sala Potter. de espera que o voo tava atrasado. Então, realmente foi geração Harry Potter. Eu acho que se não fosse por Harry Potter e a revista Witch, Wicca e tal, muitas bruxas não existiriam hoje em dia. Não é, mano? É verdade. Mano, agora, eu falei pras meninas também. Peraí, cadê o negócio? Gente, não sei mais onde é feio. Isso aqui, ó. Sobre a revista Wicca, que você que achou na banca e me trouxe, né? Também, tudo que eu via que você poderia se interessar, eu trazia.
E você sabia? E até hoje é assim, tudo que eu vejo que eu acho que ela vai gostar, eu trago. Mas só tem que ter absoluta certeza que ela vai gostar. Senão. Gente, inclusive uma coisa que ela me deu outro dia, eu ainda nem mostrei pra vocês. É uma. Como se chama? Uma lamparina. Gente, é muito de bruxona, sério. Eu me senti tipo século XVI, assim, sabe? Com aquela lamparina, é muito incrível. Então, eu Mas vi aqui a eu lamparina gostei. na casa de uma amiga, eu falei assim: ah, a Mariana vai adorar, pode comprar uma pra ela. Mariana precisa, aquela bruxona. É, E foi, Mariana sempre precisa. É. e foi muito engraçado, porque ela chegou e falou: ah, eu trouxe uma coisa pra você. Daí eu falei, eu zoei ela, né? Falei, ah, é uma luva de lavar louça? Aí o que você falou, mãe? Ela falou assim: depende, uma luva pode ser usada nos seus rituais? Eu falei, que é isso, mãe? Você coisa pro meu ritual? Ai, gente, minha mãe é demais, como vocês estão vendo, né? Fiz E até é... caminha de Bridget. Ah, eu não mostrei pra elas, eu trouxe aqui, gente. Não sei se vocês sabem, mas no Inbook, né, que é um dos festivais Fiz aí da roda Bridget do e ano, caminha de Bridget. dos festivais aí da roda do ano, é um dia dedicado a Bridget, né? E como eu tava falando pra vocês sobre a pesquisa histórica e tudo mais, segundo o folclore, né, as histórias das pessoas que viviam lá nas Ilhas Celtas, esse dia era um dia muito familiar, de uma comemoração familiar. E uma das tradições era que então a filha mais velha da casa ia até o lado de fora da casa, segurando uma bonequinha que representava Bridget, batia na porta e aí a mãe da casa abria, no caso essa é a mãe, eu sou a filha mais velha. E aí eu falei, ô mãe, vê se eu lembrar um pouco comigo. E ela falou, tipo, tá. Que minha mãe é assim, eu falo uma loucura pra ela, ela faz loucura comigo. E aí, ela fez a bonequinha de Bridget. Olha só, gente, não sei se dá pra vocês verem direito, mas olha que coisa Coitadinha, linda. Mariana. Tá meio descabelada, né? Arruma os cabelinhos dela, tem até lacinho no cabelo. É chique. E aí eu, né? Essa aqui é Bridget. Claro, quem fez a coisa bonita foi minha mãe. E eu fiz o quê? A coisa zoada. Peguei uma caixa, coloquei um tecido, né? E falei, essa é a cama de Bridget. É isso aí. E daí no ritual, enfim, né? Na celebração, você coloca ela aí na Bridget caminha. ficou muito bonitinha. Ficou, cara. Coitado, ficar nessa caixa. Mas tudo bem, né? A gente vai fazendo como pode. Na internet era tipo umas caminhas feitas de madeira, assim. Eu pensei, nossa. A minha mãe falou, mano, pega uma caixa. É mesmo, né, mãe? Minha mãe é uma sábia, inclusive. Não sei se vocês já repararam, mas ela é uma sábia. Então isso... Ah, outra coisa que eu falei pras meninas, mano, foi sobre o meu primeiro Grimório e a série Charmed, que a gente era viciadas. Ai, Charmed, adorei aquela série, ela também. E aí a gente tinha que ter o livro da bruxa. Mano, não é que até hoje a gente quer imprimir as páginas igualzinho do Grimório do Charmed? Quer, mas não conseguimos ainda. É nosso sonho ainda, tá? Se vocês souberem, gente, se algum lugar vende aí Então, esse um aqui Grimório foi igual do Charmed. o primeiro Grimório. Bom, nos Estados Unidos tem, né? O que é que não tem lá? Ah, é verdade. Bom, a gente pode pesquisar na internet, né? É, pra Ver. pesquisar lá. O que rola. Lá eles fazem tudo. O que a cópia tá fazendo, né? Exatamente. Eles são É verdade. o rei de fazer tudo. Bom, Saiu no cinema, já tem na loja. É, aqui é que é terra de Tupiniquim, não aqui é tem que nós nada. imprime, né? Tudo, Isso, encaderna, a gente mão. faz. Aqui é sabe? raiz. É, aqui é raiz. A gente faz tudo artesanal. Mas Nossa, sai. E aquela loja, mãe, de estátua de fada lá na cidade? Ela também a gente foi muitas vezes. Não era uma loja de estátua de fada, era uma loja de artigos para casa e tinha uma seção de enfeites de biscuit. E aí tinha as fadas. E aí compramos. Várias, inclusive, sou colecionadora. Gente, então basicamente é isso, entendeu? Toda a loucura que eu falo, tipo, mãe, eu quero um Grimório! Minha mãe vai lá, faz o Grimório pra mim. Mas não é que ela faz assim, ah, que saco. Não, ela é da mesma pira, entendeu? Ela fala, nossa, mas que irada esse negócio de Charmed, vamos fazer? Minha mãe, ela é incrível, mano. Recentemente eu acabei de ver a série, que até então não tinha acabado de Você ver, viu né? tudo? Acho que eu nunca vi até o final. Vi. Quando entra a terceira, quando troca a terceira irmã, acho que é na quarta temporada, né? Já... Aí eu fui ler a respeito da série, porque ela mudou muito a série. Aí eles cortaram o orçamento. Então os monstros começaram a ficar com cara de gente. É, porque Os antes... demônios, né? Não eram monstros. Verdade. Os demônios começaram a ficar com cara de gente, porque antes eles eram bem estilizados, bem o rosto assim com, como é que fala, com máscara. Não é máscara, é que eles fazem aquela caracterização do demônio, né? Mas aí começaram a cortar o orçamento, aí eles começaram a ficar com cara de gente. É. Mas foi legal o final, eu gostei.
E mesmo por sendo uma série, né, dos anos ali 90, 2000, os efeitos especiais são até que bons, né? Não é tipo... o começo da série era bem legal, mas quando começou a cortar o orçamento, o negócio foi ficando já era, mais né? fraquinho. Mas continuava interessante a história. A história é muito, muito maneira. Enfim, viciadas, né, na série Charmed, o livro dela se inspirou muito. Uhum. E o Triskel, né, que até hoje tudo a gente quer com o símbolo, né, que é esse aqui. Ah, sim. Enfim, que a gente descobriu que era Esse fui eu que desenhei na mão livre mesmo e pintei aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas minha mãe é artista, né? Não, porque nessa época a internet não é como é hoje, né? Então não tinha pra você imprimir. Lembra quando começou a internet? Eu tava falando. Você tinha 9 anos. Eu tinha Quando 9 anos. começou, quando a gente comprou o computador, que Olha era isso! aquele tubo horroroso, enorme. Você tinha 9 anos. Gente, tinha 9 E a anos. internet era meio fraquinha. Não, total, ninguém tava na internet, né? Não tinha essas coisas. A internet basicamente era uma enciclopédia virtual. Verdade. Era isso. E assim, tinha muito menos coisa, né? Porque hoje, por exemplo, as meninas têm acesso ao meu blog, aos vídeos e tudo Não mais. tinha nada disso, não. Naquela época era aqui, ó, gente. Era isso aqui. O WhatsApp, não sabia nem o que era isso, não existia. Não tinha nem celular. Não existia Facebook, WhatsApp, nada disso. Lembra Nada. quando teve Messenger? Nossa, Nossa. primeiro bagulho, Messenger. E quando começou esse negócio do WhatsApp, eu tava na 25 de março com a sua tia, minha irmã, e aí ela mandou uma foto pra filha dela, do enfeite que a filha queria. Ela falou assim: você não tem WhatsApp? Eu falei: o que é isso? Exato, a gente é de uma era que viu surgir todas essas coisas, né, mãe? Exatamente. Não tinha nada dessas coisas. Foi acontecendo. Bruxa raiz, né? Que ia lá caçar na Exatamente. unha os conhecimentos, os livros e tudo mais. E mesmo hoje em dia a gente tem que se virar, porque a gente não acha as coisas por aqui, então a gente tem que fazer. Pior que é verdade. Ainda bem que você é artista, né? E eu posso pedir tudo pra você, porque você me ama muito. A gente faz o que pode, né? E às vezes sai legal. Muitas vezes. Muitas vezes. Bem Bom, interessante. É mais ou menos isso, gente, assim, sobre minha história. Uma pergunta, mãe. Naquela época que tinha as revistas Wicca, Witch e tal, aquela época era tudo meio esotérico, né? Era uma época que tava... Lembra da novela que a Sandy era a personagem principal? Ai, lembro! Não era esotérico aquilo? Era esotérico, era. Era tudo esotérico naquela época, né? Tava muito forte isso. Era. Eu acho que é por isso que tantas pessoas, assim, da minha idade, ou, enfim, dessa geração, quiseram ser bruxas. Não sei. Como é que fala? O sobrenatural, essas coisas, a harmonização com a natureza, isso aí é daquela época. É daquela época, né? Nossa, eu lembro que a Sandy morava num lugar, até falei para as meninas, que hoje em dia se chamaria Ecovila, né? Que é uma vila com um monte de coisa verde. Sustentável. Nossa, naquela época. E tinha uma fonte de uma água milagrosa lá. É verdade! Gente, que loucura. Não era milagrosa, era com poderes mágicos. Ou seja, de grande bruxona, não é mesmo? Então, basicamente é isso. Acho que eu dei muita sorte, assim, né, no meu caminho de grande bruxona, porque nasci numa época que, apesar de não ter internet, tinha, né, toda essa vibe esotérica em todo lugar, até nas novelas e tal, né? E, assim, às vezes até ajuda não ter a internet, porque a gente encontra tanta informação desconexa, desencontrada na internet, né, que você não sabe se é verdade, se é mentira. Às vezes não ter internet pode até ser de algum auxílio. E aí eu tive, óbvio, ainda tenho, né, minha mãe, perfeita, maravilhosa, que me incentivou em todas as coisas, me deu os bagulhos e tudo mais. Inclusive, se vocês precisarem do conselho de uma mãe que gosta de bruxaria, tá? Eu posso emprestar minha mãe, né, amor? Aí vocês perguntam pra ela e ela vai, tipo, dar várias dicas de grande bruxona. Eu sempre apoiei, sempre falo sim, né? É isso que ela gosta. É isso, gente, minha mãe me apoia horrores. E como é que é aquela história que eu sou o quê? Que eu falo que é jique? Como é que que era minha... Gente, tem isso que a minha mãe, ela não sabia, na época não existia essa palavra, né? Mas ela é geek. Só que ela não sabe muito, aí ela chama gig, né? Ela é gig. Aí eu passo zoar com ela e falo assim que eu sou gig. Exato. Porque
Porque, gente, minha mãe, ela tem essa cara aqui de pessoa super normal, mas na verdade, desde que ela era jovem, ela ficava assistindo, sabe, seriados de espaço. Até hoje ela passa. Ah, eu sou Star Trekiana, eu sou na veia. Exato, e aquele outro Perdidos no Espaço, né? Perdido no Enfim. Espaço foi o primeiro, era branco e preto a televisão. Exato, então. Era televisão branco e preto de válvula. Gente, que loucura. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Não. Vai pesquisar. A gente não sabemos. Vai pesquisar. Então, assim, também teve isso, né, mãe? Você já veio, tipo, de uns gostos diferenciados. Você não era a pessoa tradicional da sua época. Eu sempre gostei dessa vibe de espaço, dessas coisas assim. Diferentonas, Né? A né? fronteira final. Nossa! Onde ninguém jamais esteve. Nossa, até hoje, né? E também as coisas de fantasia, né, mãe? Que essas roupas que às vezes vocês veem no blog, assim, eu com umas roupas de grande bruxona, ou nos eventos e tal, né? Também você sempre incentivou, né, mãe? Você já fazia Sim. as fantasias e tal. Eu também entro na onda. Eu não sei se vocês viram a foto que eu e minha mãe vestida de steampunk, enfim. Tem aí no Instagram, no blog, né, fadamoderna.com. Eu e minha mãe, cara, a gente faz várias insanidades de bruxonas. E aí, como eu falei pra vocês, né? Se vocês, por acaso, né, não tem uma mãe assim, que eu sei que é muita sorte, né? E CCXP? Minha mãe vai na CCXP e ela quer, e ela gosta e fica do começo ao fim. Ao fim você ficou um pouco cansado, né, mãe? Mas enfim, ela fica e a gente se diverte muito. Tem isso, esqueci de falar pra vocês, minha mãe é uma grande nerd, igual eu, e talvez igual vocês. Bom, em resumo, né? Uma história de bastante sorte, e mesmo com toda essa sorte que eu falei pra vocês, vocês ainda viram, né? Tava falando pra elas, mas desde quando eu tinha, né, 9 anos, que foi o negócio do Harry Potter, até hoje, já passou 21 anos. Foi 21 Tudo anos. isso, Mariana! Pelo amor de Deus, nem fiz conta. Eu juro! Que é isso? Gente, é tudo real, tá? Eu não tinha falado pra ela nem nada. Pois é, mãe. 21 anos aí nessa jornada, incrível jornada de grande bruxona. E antes você falou que eu já gostava, né, de magia. E Sim. só há poucos anos, né, como eu falei pra elas, que eu comecei a ter acesso a conhecimentos realmente bons, assim, livros que realmente eu entendia e concordava. Então, apesar de toda a sorte que eu tive, ainda foi complicado. Então, assim, sejam espertas, não camelem como eu camelei. Sigam o blog fadamoderna.com, sigam o meu Instagram, @fadamoderna, e já peguem toda a informação mastigada, entendeu? Peguem as dicas de artesanato, DIY, que a minha mãe dá, receitas, inclusive, que ela é muito boa em receitas. Vocês podem ver que tem bastante receita lá no blog. Várias vezes com a ajuda da minha mãe. Então, assim, vocês não precisam passar, né, por todo esse caminho aí que eu falei. Vocês podem só pegar o creme de la creme, não é, nas minhas redes sociais, no meu blog. E se vocês precisarem, né, falar com uma mãe que incentiva a bruxaria, podem falar com a minha mãe, tá? Ela também tá disponível na minha DM, é só mandar mensagem e tal. E tamo junto. É verdade, Mariana. Eu não falei que ia alugar ela, gente, mas tô alugando, só que de graça, tô emprestando. É verdade. Basicamente é isso, então vou encerrar aqui a live. Já falei por 1h30 da minha história, gente. Quem tiver a guerreirice de assistir isso aqui até o fim, na moral, é irado. A grande bruxona. É verdade. É isso, gente. Então, beijo pra vocês. Mãe, manda beijo pras meninas da internet. Beijo pra vocês, meninas. Boa caminhada aí na bruxaria. Mãe, elas adoraram, gente. Vocês têm a bênção da minha mãe pra serem aí. bruxas. Só vai. Hashtag só vai. Tchauzinho, gente. Vou encerrar aqui as lives e até a próxima. Até.